Agradecendo os organizadores do evento. É interessante, né? Os senhores estão me ouvindo porque existe mineração. Para fazer esse microfone funcionar, 40 minerais, no mínimo, são necessários. Para fazer aquela câmera funcionar, o sistema de transmissão, mais de 40, diria 50 minerais são necessários para funcionar. Essa água que eu estou tomando aqui do lado é uma água mineral, é mineração. Esse piso que está aqui é mineral, né? A verdade, doutor Rui Altenfelder, o brasileiro não sabe, mas o Brasil é uma potência mineral. Mal conhecemos o potencial da mineração brasileira. O setor é pujante hoje, perto aí de 5% do PIB é representado pela mineração brasileira, e, de longe, é o setor privado que mais está investindo na economia. 75 bilhões de dólares de investimentos nos próximos 5 anos. Investimentos aqui no Brasil. Então, nós estamos falando de um setor que está ganhando uma dimensão. Tudo isso com menos de 20% do território brasileiro devidamente mapeado. Essa é a realidade do nosso setor. E a mineração brasileira ocupa menos de 1% do território brasileiro. Conseguimos gerar uma riqueza na casa aí de 50 bilhões ano, que é o produto mineral brasileiro, e conseguimos gerar aí 175 mil empregos diretos, 2,2 milhões de empregos em toda a cadeia produtiva. E a imagem do setor, muito negativa, associada a uma visão de 30 anos atrás, uma visão de impacto ambiental severa, né? Hoje, até um estudo que o IBAMA está lançando aqui na Rio+20, dia 18, no Pier Mauá, é um inventário da gestão ambiental no setor de mineração, de 92 a 2012, 20 anos, né, como evoluímos no setor mineral. É feito por uma consultoria de altíssimo nível, internacional, e a conclusão que chegamos é que houve muita evolução e conseguimos demonstrar de maneira clara, com base em indicadores, que a mineração evoluiu muito em sustentabilidade. Um dado interessante é a gestão de recursos hídricos, né? Perto de 85% da água utilizada na mineração é reciclada. A reciclagem de 85%. A água é um ativo muito caro nos dias atuais, cada vez mais difícil o acesso. A política brasileira é muito interessante, estabelece um mecanismo de gestão compartilhada, e há muito tempo a mineração, a água desempenha diversos papéis na mineração, transporte de minérios, lavagem de minérios. Então, há muito tempo conseguimos incorporar essa questão da boa gestão hídrica no nosso setor, né? Acho importante a CSN se colocar abertamente num debate que, como o professor Luiz Gilvan colocou, tem paredes e tem limites e tem fronteiras claras, né? A sustentabilidade para o setor do aço, ela implica conciliar o desenvolvimento da atividade produtiva, o ganho econômico, com o ganho social que ela produz, o ganho social, como o Reinaldo colocou muito bem, na estruturação dos bens fundamentais à vida da sociedade brasileira e dos locais onde a CSN exporta o seu aço, né? A construção dos parques, a construção civil é um setor fortíssimo da siderurgia, né? A construção do desenvolvimento tubular dessa nova realidade econômica brasileira, do óleo e gás, passa também pela siderurgia. O dia a dia do bem-estar das pessoas, refrigeradores, fogões e até os automóveis, passam também pela siderurgia. E tem uma questão ambiental, que é uma parede séria, é uma parede muito importante e é uma conta total que cada país tem tratado de um jeito, né? E nós vivemos hoje uma espécie de arquipélago normativo sobre o tratamento que as sociedades dão ao carbono e a redução das emissões. Eu acho que esse momento que o Brasil se propõe a ser um anfitrião de um evento para discutir os efeitos de 20 anos da discussão da Eco 92, em que se quer ter um caminho para se identificar como alcançar metas de redução mais ambiciosas, é muito oportuno para que nós possamos trabalhar
tal como isso já vem sendo feito em alguns lugares do mundo e em outros não. A CSN ela começou no Brasil 70 anos atrás, é uma empresa que foi se internacionalizando, hoje opera nos Estados Unidos, opera em Portugal e, desde o ano passado, opera também na Alemanha. Cada um desses países trata o carbono e as metas de redução de uma forma, né? Eu diria que o Brasil tem um modelo ainda em construção embrionária para saber qual vai ser o tratamento que será dado, se pela taxação, se pela criação de um mercado. Agora, o importante é que nós tenhamos o objetivo final a alcançar no processo de redução, que é termos rotas tecnológicas alternativas para o desenvolvimento social brasileiro e para o desenvolvimento da siderurgia. A CSN tem estudado a rota do carvão vegetal, como o Ministério do Meio Ambiente tem proposto, uma discussão importante que passa por outras empresas também, sobretudo na sua planta nova de Aços Longos, que é um produto siderúrgico que é propício a se desenvolver com carvão vegetal, e tem também estudado a mudança dos insumos da sua matriz energética. O Brasil tem essa vantagem comparativa enorme com os demais países de ter uma matriz energética muito limpa, e nós queremos ser também os propulsores da mudança da matriz com a construção das pás e torres de energia eólica que farão com que a nossa matriz se torne cada vez mais limpa. Eventualmente, barreiras técnicas ao comércio exterior, por questões legítimas, muitas vezes, dos países desenvolvidos, não é o nosso momento, agora que nós estamos num patamar de crescimento dos países emergentes, de ter esta conta simplesmente passada ao setor industrial, porque tem um CNPJ, porque tem um CPF e é muito fácil haver a cobrança. Quando a indústria se coloca, a mineração e a siderurgia, o que nós falamos é da necessidade de criação de mecanismos para reduções através de novas tecnologias e que essas reduções e as novas tecnologias possam trazer para todo o setor industrial, principalmente através de políticas públicas, de financiamento, de incentivos, por exemplo, a redução de energia, do custo da energia. Por exemplo, os impostos, que nós sabemos que no setor industrial são mais de 60 impostos e taxas, além dos juros, além de toda a penalidade para se produzir neste momento, o câmbio, que foi um grande, vamos dizer assim, um grande problema na questão da abertura da nossa economia, talvez necessário, e o que veio da indústria automobilística, se falou muito nas questões de emissões da indústria. Paradoxalmente, os números da cidade de São Paulo, por causa da inovação tecnológica dos catalisadores, hoje se apresenta uma situação interessante. Os números comparativos, isso fornecido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, eles são decrescentes em termos de emissões de CO2 na cidade, porque simplesmente troca-se uma frota velha por uma frota nova e, relativamente, está havendo uma redução. Não significa que haverá constantemente esta redução, mas a tirada de um automóvel sem catalisador, com a entrada de uma tecnologia hoje moderna, ela, neste momento, cria essa situação que certamente vai chegar ao limite, mas nós estamos falando de tecnologia. A preocupação que eu vejo nessa mesa é que alguns estariam dizendo: está tudo bem, estamos fazendo a coisa certa, fiquem tranquilos, porque as coisas estão caminhando bem. Outros disseram: olha, existem limites físicos. E esses limites físicos não estão, com os 2%, não estão compatíveis com o que estamos fazendo, na escala global, e também o Brasil inserido. E a terceira abordagem é dizer: olha, estamos fazendo, mas não estamos fazendo o suficiente. Portanto, há muito o que se fazer. Eu vou abordar essas questões em 3 aspectos. O primeiro, talvez, poderá ser abordado pela doutora Thelma. O segundo,
pelo Marcelo e, eventualmente, pelo próprio Rinaldo, e o terceiro pelo Carlos Augusto Klick. Sobre o primeiro, o que deverá acontecer nos próximos dias? Nos próximos dias, no dia 18 e 19, 20 líderes mundiais vão se reunir na cidade de Los Cabos e vão discutir o cenário econômico do nosso planeta. Eles representam 85% da economia mundial e vão anunciar o que deve acontecer no quadro econômico global. A pergunta é como as declarações do G20 vão repercutir no início das reuniões da Rio+20, eu me refiro às reuniões formais. É evidente que o que está se anunciando no quadro econômico mundial não é animador. Portanto, para nós, doutora Thelma, como nós vamos encaminhar uma negociação nas suas horas finais, quando o quadro econômico mundial não parece promissor, e, apesar disso, nós precisamos avançar na questão ambiental. A segunda questão, e talvez eu dirijo ao Carlos Klick, é que, corretamente, o Brasil já tem um quadro jurídico institucional nascido em 2009, nós não vamos ter tempo de como o Brasil, que resistiu a metas voluntárias, aceita a ideia de metas voluntárias em novembro, quase na véspera de Copenhague, mas o fato é que essas 3 legislações, elas são mais legislações que têm objetivos, alguns incentivos, mas pouco desincentivos, como, por exemplo, a Lei de Gestão de Resíduos, que tem penalidade, sim. E aí eu termino me dirigindo aos representantes tanto do setor de mineração como do setor siderúrgico. Na minha visão pessoal, eu não tenho grandes expectativas de, em curto prazo, haja, vamos assim dizer, um comprometimento das nações, não é? Em curto prazo. O comprometimento dessas nações para alguns dos temas. Tenho certeza de que daqui sairá alguma coisa e alguma métrica. Por exemplo, a busca, como a própria presidenta Dilma falou, buscando-se talvez uma meta global para o desenvolvimento sustentável. Não será de curto prazo, será de longo prazo, dando aí oportunidade para que essa crise, não é, latente que se tem possa ser superada, quiçá superada, não é? Mas me permita também, professor, dizer uma coisa interessante, e me levando só um minuto para fazer isso. Na questão da mudança do clima, ela é muito interessante, porque, mesmo, por exemplo, se nós considerarmos, não é, as ações necessárias, que nós já dissemos aqui que serão hercúleas, né, para se alcançar aquela visão dos 2 graus centígrados de aumento de temperatura, o interessante nas discussões da mudança climática é que há diferentes caminhos para se chegar lá. Então, não existe uma trilha única para se chegar nessa estabilização que nos levará a esses 2 graus centígrados. Então, existe uma flexibilidade. É claro que ela vai ser preocupante, porque ou você pode fazer bastante agora e depois ir aliviando, não é? Porque você também tem um tempo até quando você pode fazer essas reduções e até quando você pode atingir essa estabilização, ou você pode não fazer muito agora, possivelmente dentro de uma fase aí econômica crítica, mas depois acelerar enormemente as suas reduções de emissão e, quiçá, contando também com desenvolvimentos tecnológicos, uma outra harmonia, uma outra visão, como eu falei, de engajamento dos países, né, não só desenvolvidos, mas também com uma relação bastante intensa com os países em desenvolvimento. Então, isso também dá essa flexibilidade temporal, não é urgente, mas vamos imaginar que também possam existir caminhos alternativos, não existe só uma trilha. Mas daqui sai, sim, alguma meta global, possivelmente para o desenvolvimento sustentável, sai, mas alguma coisa imediata, eu realmente, de uma forma pessoal, não acredito.